Shalom, shalom. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a tua vida. Sou a pastora Cristiane Correia e gostaria de estar compartilhando com você uma mensagem, uma reflexão da parte de Deus. O texto se encontra em Mateus capítulo 11, versículos do 1 ao 5, que está escrito. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou aguardamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Os cegos recebem sua visão, e os coxos andam. Os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. O que isto significa? Por que agora João está questionando a respeito de Cristo, a respeito do Messias? Você percebe que Jesus, ao mandar os discípulos de João voltar com a resposta, o Senhor diz assim: Ide e mostrai a João novamente. Logo, o verso mostra que João já tinha visto, João já era plenamente ciente dos milagres de Jesus e até então não tinha nenhuma dúvida. Provavelmente, isso tenha acontecido antes dele ir parar na prisão. João foi para a prisão, isso porque é preciso nós voltarmos um pouquinho antes da sua prisão. João batiza Jesus no Rio Jordão. Nesse momento, ele ouve quando o próprio Pai diz: Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho satisfação, em quem me comprazo. João ouve claramente a voz do Pai. Ouve claramente a voz do Deus Todo-Poderoso, confirmando-lhe, dizendo-lhe que aquele que estava diante dele era o Cristo. Então agora, Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. João continua seguindo. O interessante é que, em vez de João, porque a missão de João, a missão que foi conferida, que foi delegada a João, era de preparar o caminho do Senhor. Quando ele está fazendo isso, antes de Jesus se manifestar, então João está dentro do propósito. A partir do momento que Jesus se revela, se manifesta diante de João, então agora Jesus iria iniciar o seu ministério. João era para seguir Jesus. Ele segue um ministério paralelo. Ele segue continuando fazendo discípulos. Agora, João é preso. E na prisão, João passa a ter dúvidas. E por que João passou a ter dúvida? É aqui onde eu quero chamar a sua atenção. Cuidado com as situações, cuidado com os momentos que você passa, cuidado com as circunstâncias que te cercam, que elas, sim, podem mudar a sua maneira de pensar. Elas têm o poder de mudar a sua forma de pensar. João da prisão ficou sabendo a respeito das obras de Cristo e envia 2 dos seus discípulos para questionar o mestre. Mas por que questionar o mestre acerca de algo que João já sabia? Você percebe que Cristo claramente, no verso 4, ele diz: Ide e mostrai a João novamente. Logo, a gente percebe que João já tinha ciência das obras de Cristo, mas agora ele estava duvidoso. Então, por que João estava duvidando a respeito do Messias? Por que ele estava questionando a pessoa de Cristo quando ele ouviu a voz do Pai lhe dizendo: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo? Deixa eu te falar uma coisa. Antes de João entrar na prisão, João tinha uma visão de Cristo. Depois que ele entra na prisão, a visão muda completamente. Então eu venho aqui fazer um alerta a você. Cuidado com as prisões, cuidado com as situações, cuidado com os momentos, cuidado com os meios. Sabe por quê? Pode sim influenciar na nossa maneira de ver. João, antes de entrar na prisão, tinha uma compreensão do Messias. Antes de entrar na prisão, presenciou, viu
João sabia a respeito das obras de Cristo, mas agora dentro da prisão, João questiona o próprio Filho de Deus. E isso sabe por quê? Porque a circunstância trouxe dúvida ao coração de João. Provavelmente João esperava que Jesus fosse se manifestar em seu favor. Quem sabe até João esperava que Jesus fosse chegar lá diante da tribuna e fosse, discursar sobre ele em sua defesa. Quem sabe João esperava que Jesus fosse vir e fosse fazer algum protesto para proteger, para defendê-lo. Mas não, Jesus estava seguindo, pregando o evangelho, pregando o reino de Deus, enquanto João estava sendo sentenciado. Enquanto Jesus estava pregando o seu reino, João estava sendo agora colocado na prisão. E na prisão, ele ouve que Jesus chega lá dentro da prisão. O assunto, qual é o assunto? O Cristo está fazendo milagre. Jesus está fazendo milagres. E isso incomoda João. E João agora chama 2 de seus discípulos para questionar Jesus. É o Senhor mesmo ou a gente espera outro? Mas por que esse questionamento agora? A situação fez com que João mudasse a sua maneira de pensar a respeito do Cristo. Só que eu não estou aqui para criticar João. O que eu estou querendo aqui é fazer um alerta a você. Cuidado com as situações, cuidado com os meios, cuidado com o lugar onde você está, cuidado com as pessoas que cercam você. Porque a situação pode sim fazer com que você mude a maneira de pensar a respeito de Cristo. Não deixe que as coisas, que o local, que as pessoas influenciem a tua fé. Porque naquele momento João teve dúvida. O João que, por exemplo, ouviu a voz do Pai, dizendo: esse é o meu filho amado em que eu me comprazo. Ele ouviu claramente que aquele era o Cristo. Ele ouviu a respeito dos milagres que Cristo estava fazendo. Ele presenciou. Só que agora, quando ele está na prisão e ele vê que Jesus não faz nenhum manifesto em sua defesa. Jesus não chegou lá diante da turba, não chegou lá diante da tribuna, diante do juiz para questionar, para defender João. Jesus não entrou em defesa, não saiu em defesa de João diante do mundo, diante daqueles que o haviam colocado na prisão. Jesus simplesmente seguiu a missão, o propósito que o Pai havia lhe confiado. Aí alguém pode olhar e questionar e dizer: como é que pode? Por que ele não saiu lá em defesa de João? João que lutou por ele, João que estava ali pregando a respeito dele, João que preparou o caminho para ele. É onde muitas pessoas erram, é onde muitas pessoas pecam, ao acreditar que porque elas estão fazendo a obra de Deus, Deus tem que estar em sua defesa o tempo inteiro. Vai ter momento que a gente vai passar por situações que Deus vai deixar lá, mas não significa dizer que Ele nos abandonou ou que a sua palavra caiu por terra em nossas vidas. Não. Em hipótese alguma. O fato de João estar ali na prisão e Jesus não ter ido lá, não sair em sua defesa diante dos homens, a gente vai ver Jesus falando a respeito de João agora, diante dos seus discípulos. Diante dos discípulos de João, diante daquelas pessoas que estavam ali ouvindo a sua pregação, falando bem de João, quando o próprio Jesus diz: a quem vocês foram buscar no deserto? Um caniço, açoitado pelo vento. Ele começa a dar testemunho de João, a falar a respeito de João. Aí você pode olhar e dizer assim: mas Cris, o que a gente esperava era que Jesus fosse lá defender João. E entenda, nem sempre Jesus vai chegar e vai sair em defesa nossa, mas isso não significa dizer que ele nos deixou de lado, que ele nos abandonou. Não. Então os discípulos de João voltam com a mensagem de Jesus. Foi necessário Jesus dizer assim: mande João lembrar, pois ele já tinha visto, ele sabia. Então neste momento, em nome de Jesus, receba esta mensagem. Cuidado com as situações que te cercam. Não seja movida pelas circunstâncias. Não permita que as situações influenciem na tua fé, te gerando dúvida. Porque a dúvida, ela faz com que a tua fé fique deficiente. Em nome de Jesus, nesta noite, em nome de Jesus, neste exato momento, receba esta palavra, guarde esta palavra,
porque eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração, em nome de Jesus. Toma posse dela, viva ela. Cuidado com as circunstâncias. Não duvide daquele que já falou com você. Não duvide das promessas. Não duvide da palavra dele sobre a tua vida. Porque a palavra de Deus não vai cair por terra sobre a tua vida. Na tua vida, a palavra de Deus não vai cair por terra. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Que a mão do Todo-Poderoso continue estendida sobre a tua vida, te abençoando e te conduzindo. Em nome de Jesus. Shalom para todos.